Tô com 35 anos e tô sem grana. E aí? O que eu faço? Bom, se você tá nessa faixa etária ou tem menos até, mas quer um alerta para não chegar nessa situação aos 35, fica comigo até o final desse episódio que ele vai servir muito para você. Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa as notificações e já deixa o like aí, porque você sabe que o episódio vai te trazer bastante conteúdo. E vamos entrar no conteúdo desse episódio, porque eu já fiz vários episódios aqui falando mais da parte de educação financeira, que desde 2013 eu faço trabalho já como educador financeiro, como planejador e consultor financeiro pessoal, acompanhando famílias, casos individuais, e eu recebo muito esse questionamento, tanto lá quanto nas palestras que eu fiz, que eu faço, e aqui mesmo no próprio Money Play eu acabo recebendo alguns questionamentos de uma galera que já está nos 35 mais, que não está começando a jornada de trabalho agora. Então tem um pouco mais já de rodagem, já sofreram muito por conta de finanças. Quem tá ali com os 35, pelo menos trabalha desde os 20, e aí são 15 anos às vezes de frustrações, decisões erradas, mas 35 para frente, que a pessoa já não construiu muito, o que fazer, né? Para poder reverter esse cenário. É sobre isso que eu quero falar nesse episódio, porque nos outros que eu falei sobre educação financeira, eu acabei falando mais para o pessoal que estava começando agora, né? Uma situação um pouquinho diferente. Então, nesse aqui eu vou aprofundar mais sobre esse perfil. Antes de eu explicar o que fazer para reverter o cenário, para você que já está nesses 35 mais, para você começar a ter dinheiro de fato e projetar os 45, os 55, 65 anos como vão ser, o que você fez para chegar até aqui? E essa parte vai servir de alerta para quem ainda não está nessa faixa etária, tá? O que você fez na sua vida para chegar nessa idade e tá dessa forma? 35, sem grana, quebrado, liso. O que você pode ter feito, tá? Eu vou falar aqui algumas coisas que vão servir de alerta para quem é mais novo e que podem se encaixar para você que tá nesses 35 mais, você pode se identificar com isso. Primeiro, desde que você nasceu, então 0 anos de idade ali, você morava em algum lugar, morava com alguém que você não tinha um custo alto de moradia ou não tinha nada de custo de moradia. Quando você começou a ter algum custo? Quando você começou a gerar renda. Porque antes de gerar renda, a gente não tem conta para pagar. Tá? Como é que você vai pagar uma conta se você não está nem ganhando dinheiro? E aí, várias realidades diferentes podem surgir, né? Você que está me acompanhando, eu não sei como é que foi a sua realidade, mas você pode ter começado a gerar renda aos 12, aos 15, aos 20, aos 25 somente, eu não sei. Mas se hoje você está com 35 ou mais, você começou a gerar renda em algum momento e a partir daí você começou a ter gastos, certo? Certo. Antes disso você não tinha. E esses gastos que você começou a ter, provavelmente foram gastos que você escolheu ter. Porque se você morava com alguém, você não pagava a conta. Seus responsáveis pagavam. Tá? Seja mãe, pai, tio, tia, avó, enfim, alguém pagava as contas da casa. Aluguel, água, luz, o que for. Quando você começou a ter receita, se você começou a assumir algum custo da casa para ajudar, algo que muitos jovens aqui fazem, no Brasil, ajudar em casa com uma conta ou outra, o custo ainda assim não era o maior ainda fica sempre com o responsável para a maioria dos lares aqui no Brasil. Então você assumiu algum custo, se foi pequeno, e o resto dessa renda que você gerava, se você comprometeu, o que pode ter acontecido para você chegar aos 35 anos e não ter grana, você provavelmente comprometeu com aquilo que você escolheu gastar, que aí é lazer, roupa, comida, qualquer coisa que foge da responsabilidade fixa ali de pagar um aluguel, pagar uma conta, ou até mesmo, quando você começou a gerar renda, você quis assumir esse custo de moradia. Vou morar sozinho agora que eu tenho meu próprio dinheiro, e aí muito cedo você acabou assumindo o custo por uma casa, que não é um custo baixo também. Algo que eu já falei aqui em outros episódios. Se você puder postergar esse gasto, o máximo que você puder, ótimo, porque assumir o custo de uma casa muito cedo vai te limitar aí algumas oportunidades de guardar dinheiro. Então, para você chegar aos 35 nessa situação de não ter grana, provavelmente você foi comprometendo ao longo da sua vida muito do seu orçamento com o seu padrão de vida. E aí você tirou a sua margem de poupança. E além disso, você não se preocupou em criar essa distância entre ganho e gasto. Você não teve essa preocupação
pelo menos desde quando você começou a trabalhar até aqui, de limitar o seu gasto, você gastar pouco e aumentar o seu ganho consideravelmente ao longo do tempo. Ah, mas eu estudei, fiz faculdade, me especializei e tudo bem. Só que ao longo do tempo que você passou a ganhar mais, se você hoje está sem grana, você não conseguiu construir patrimônio, você provavelmente se preocupou em crescer o seu gasto ou aumentar o seu padrão de vida na mesma proporção que você aumentava os seus ganhos. Por isso, hoje você está nessa situação de estar sem grana, com 35 ou mais. Você aumentou seu padrão de vida no mesmo ritmo ou até mais rápido ainda do que você aumentava os seus ganhos. Você não teve essa preocupação em criar a distância de ganhos e gastos. E a conclusão para isso? Você está com 35 ou mais, não tem grana, não tem patrimônio líquido formado, quer dizer que você tomou más decisões, você fez péssimas escolhas aí ao longo do caminho, teve uma má gestão financeira, infelizmente, você não teve controle ou não teve também, tá? Não teve a instrução necessária para você chegar aos 35 e ter construído aí algum patrimônio líquido, ter guardado dinheiro. Então isso é o que pode ter acontecido. Se já aconteceu, se você identificou, fala, putz, eu realmente não recebi instruções, ninguém me ensinou sobre isso 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a gerar renda, e hoje a consequência disso é eu estar da forma que eu tô. Eu não me preocupei em guardar, não me preocupei em tomar boas decisões com o meu dinheiro, porque minha preocupação era ganhar. Eu aprendi muito bem, que acontece com muita gente, aprende muito bem a ganhar dinheiro, mas não aprende a administrar. E aí, com o passar dos anos, muito dinheiro passou na sua mão, mas quase nada você conseguiu reter. Tá tudo na mão de outras pessoas aí, seja porque você comprou carros, comprou casa, comprou tênis, roupa, fez viagens, que não vou aqui criticar esses gastos não, tá? Só tô falando que se você hoje tá sem grana e sente falta disso por conta das más escolhas, talvez parte desses gastos poderiam ter ficado na sua mão ao invés de ter ido pro bolso de outras pessoas. Então essa é a conclusão. E aí para você que é mais jovem, fica esse alerta. Toma cuidado com as escolhas que você vai tomar, para você não chegar aí aos 35 ou mais também sem dinheiro. Mas já passou. O que ficou para trás, ficou. Você não tem a capacidade de alterar o passado. Agora, hoje você vai decidir como vai ser o futuro. A partir de agora, você tem capacidade de começar a construir o futuro de uma outra maneira. E se você quer, para os próximos anos, mudar essa realidade, aí sim tem algumas coisas importantes para falar para você. Vamos lá, como que você pode reverter esse cenário? Primeira coisa, você precisa ter consciência do quê? Consciência de que você ainda é novo, tá? Se você tem 35 anos hoje, você não está acabado com o mercado de trabalho, você não está numa idade onde você não pode mais fazer uma graduação, se você ainda não tem, fazer uma especialização, uma pós, talvez até um mestrado, um doutorado, né, cursos especializantes aí da sua área. Você ainda pode fazer isso com 35 anos. Você ainda pode até mudar completamente de área. Você, eu me formei aqui, mas nem estou trabalhando na minha área porque assim não tem muita saída, né? Infelizmente a demanda é baixa aí para o setor que eu me formei. Nada te impede de mudar para um outro setor. Mas eu tenho que fazer algo que eu goste. Não estou falando aqui de paixão profissional, estou falando de você não ter dinheiro. Então o papo é outro, beleza? Você pode ainda com 35 anos, você tem muito tempo para você construir uma nova carreira. Mas eu estou cansado, já estou há 15 anos fazendo isso na jornada e parece que eu não construí nada. Pois é, 15 anos já foi. Agora e os próximos 15, como vão ser? Você tem todo esse poder na sua mão de decidir como vão ser os próximos 15. Por isso, consciência. Você tem que ter essa consciência de que você ainda é novo, ainda dá tempo de você mudar os seus próximos 10, 15, 20, 30 anos, tá? Então, o que passou, passou, mas como vão ser os seus 45 anos? Como você vai estar aos seus 55 ou aos seus 65 anos? Você define a partir de agora, é de agora em diante, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo, tá? E aí o primeiro passo prático, tá? O que você precisa para mudar esse cenário? Em até um ano, você precisa, pelo menos, em até um ano, estar na situação de gastar menos do que você ganha. Se hoje você não tem dinheiro, é porque você gasta tudo ou mais do que você ganha no mês. Simples. Como que eu não tenho dinheiro? Eu ganho ali 5 mil reais por mês, ganho 3 mil, ganho 10 mil reais por mês e nada fica na minha mão. Se nada fica na sua mão, tá indo para a mão de alguém. Você tá gastando esse dinheiro em algum lugar.
E se você está gastando e não fica nada contigo, ou você gasta mais ou você gasta o mesmo que você está ganhando hoje. A sua tarefa, sua missão para, no máximo prazo de 1 ano, é você equalizar isso para que você consiga gastar menos do que você ganha. Essa é a sua primeira tarefa. É simples, é fácil de fazer. Pô, como que é fácil de fazer, Fabrício? Você não sabe da minha realidade, não sabe quanto eu ganho, não sabe quanto eu gasto. Então faz o seguinte, eu não sei, mas você sabe. Será que você sabe? Pega um caderno, pega uma planilha de Excel, pega o seu celular aí, cria um grupo no WhatsApp você, talvez seu marido, sua esposa, mas cria um grupo no WhatsApp ou você só com você mesmo e anota os gastos que você tem. É a primeira coisa que você vai fazer, saber qual que é a realidade que você tem hoje. Anota os gastos que você tem, aqueles que são fixos, são obrigatórios, e vê qual que é o custo desse seu padrão de vida e vê quanto você está ganhando hoje para você custear isso. E aí depois você vai saber o quanto realmente você precisa ganhar por mês para poder se manter. Porque o que sai da sua mão não é necessariamente o seu padrão de vida, aquilo que você precisa gastar mês a mês. Ali a gente está somando o que você precisa para sobreviver e mais o seu lazer, aqueles gastos que você escolhe. Então tira da frente esse que você escolhe e vamos anotar só o padrão de vida. O que você precisa realmente para passar o mês, tranquilo, sem necessidade. E aí você vai ver se tem uma diferença grande, pequena ou não tem diferença para aquilo que você ganha. Aí você tem 3 cenários. Primeiro, a diferença é grande. Opa, então você sabe que você está gastando pra caramba com aquilo que você não precisa gastar, certo? Então você tem a opção de cortar, que aí é a parte de tomar as decisões difíceis, né? Você cortar os gastos que são desnecessários. Ponto. Esse é o primeiro cenário, que é o mais fácil até. O segundo, a distância ela é curta. Então você vai ali ter que cortar alguma coisa, mas ainda assim você sabe que o resultado não vai ser tão forte. E aí você pode começar também a cortar aquilo que é até necessário às vezes. Fala, pô, academia é necessário, atividade física, mas você precisa pagar R$300 na mensalidade de uma academia? Não, não precisa. Então você pode cortar. Não dá para cortar, dá para você achar uma academia mais barata. Ah, mas já estou acostumado com essa. Você acostuma com outra. Se o problema é não ter dinheiro, então você tem que tomar decisões difíceis para mudar esse cenário, concorda? Esse é o primeiro passo prático. Você tem que criar essa distância em até 1 ano, do quanto você ganha para o quanto você está gastando. Então, essa é uma decisão já mais difícil de ser tomada. Primeiro passo, cortar aqueles gastos necessários. O segundo, cortar os desnecessários e cortar também aqueles que são necessários, mas que você pode reduzir o padrão. E o terceiro é, se não sobra nada, você está empatando o jogo, aí você tem que cortar já os necessários, que é baixar o seu padrão de vida de fato. Mudar o aluguel, talvez abrir mão de algum bem, por exemplo. O carro eu uso pouco e ele me consome muito no mês a mês. Então eu vou ter que cortar o carro, vou ter que vender o carro. Alguma coisa eu tenho que fazer para eu poder reduzir o meu custo. Essa é a sua primeira tarefa. Ponto. Quer mudar o cenário? Quero. Então, em até 1 ano, você tem que gastar menos do que você ganha. E aí, lista o quanto você está gastando mês a mês, vê em qual cenário você se encaixa, se é no 1, no 2 ou no 3, para aí você tomar suas medidas e daqui a 1 ano, no máximo, você está gastando menos do que você ganha. Pô, Fabrício, beleza, já gasto menos do que eu ganho. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você criar a sua reserva de emergência. Só complementando o primeiro passo aqui, não é só cortar, tá? Já falei isso em outros episódios também, quero chamar atenção novamente para isso, porque se você passar a ganhar mais, também te ajuda. Então não é só cortar aquilo que você está gastando, você pode também fazer um trabalho para aumentar a sua renda, ou renda extra, ou se especializar, fazer cursos gratuitos aí da sua área, que vão ter, não sei qual área que você está, mas na maioria aí das áreas que a gente tem aí profissionais, tem cursos gratuitos em várias instituições. Então você pode especializar e buscar ganhos maiores. Ponto. Aí a gente fecha o passo 1. Ou você ganha mais, ou você corta, ou você faz os dois, que aí a diferença ela aumenta muito mais rápido. Beleza? Então, daqui a 1 ano, no máximo, gastar menos do que você ganha. Segundo passo, você precisa criar a sua reserva de emergência em até 2 anos. Se no primeiro ano a tarefa era gastar menos do que você ganha, então tomar mais conta do orçamento, até o final do segundo ano é você criar uma reserva, aquele colchão de segurança mesmo, que se acontecer alguma coisa, você não vai precisar entrar no empréstimo para pagar 3, 4, 5% de juros ao mês. 5% ao mês é muito caro para você pagar.
caso você tenha alguma emergência. Além do problema da emergência, que já vai tirar um prejuízo, você ainda vai ter que pagar juros por esse dinheiro que você vai pegar? Não faz sentido. Então, em até 2 anos, a sua tarefa é conseguir construir a sua reserva de emergência. Lembra, até 2 anos, se você quer mudar essa situação. Se você conseguir construir isso antes, melhor ainda. Parabéns para você, porque você pode antecipar os planos aí do passo 3. Tá? Agora, em até 2 anos, você tem que ter a sua reserva construída. Essa é a sua tarefa. Ah, mas quanto que eu tenho que ter de reserva? Vai depender de qual que é o seu padrão de vida hoje. Tá? Se você gasta o necessário 3 mil, você precisa ter no mínimo 6 vezes isso. Para falar por baixo. Uma reserva já interessante para você poder cobrir qualquer imprevisto que você tenha. Tá? Ou pelo menos os imprevistos não tão caros, aí, como um grande problema de saúde, caso você não tenha plano, enfim. Aí tem o plano de saúde, tem o seguro, isso daí tudo já está explicado em outros episódios que eu gravei aqui. Mas para os imprevistos mais normais do dia a dia, do mês a mês, 6 vezes o que você ganha no mês, o que você precisa gastar, na verdade, no mês. Que aí vai dar, se você tem um custo de vida de 3 mil reais, você precisa ter 18 mil guardados. Ponto. Até no máximo em 2 anos. Conseguindo isso, você tem uma reserva sólida, uma reserva bem constituída, aí sim você pode ir para o terceiro e último passo que eu separei aqui. Então não dá muito trabalho para você reverter esse cenário não, tá? Ah, tô com 35, não sei quem sou, onde estou, para onde vou. Então pega esse passo a passo e coloca em prática. Já vai resolver muita coisa para sua vida financeira. Terceiro passo: investir um valor fixo pro longo prazo. Você já cuidou da sua gestão financeira, tá gastando menos do que você ganha, bem menos, e alargando ainda mais a boca desse jacaré aí mês a mês. Ótimo. Você já construiu a sua reserva. Se demorou 2 anos para isso, se demorou 1 ano e meio, 1 ano, meio ano, não interessa, mas você já construiu a sua reserva. Tá com ela construída? O terceiro passo é você ir construindo tijolo por tijolo a sua tranquilidade financeira. Lembra que eu falei que você vai definir como você vai estar aos 45, aos 55 e aos 65 anos? Pois é, depois da reserva, é esse passo 3 que vai te dizer como você vai estar aos 45, aos 55, aos 65. Se você está com 35 hoje, tá me ouvindo aqui, até os seus 65 anos você tem 30 anos ainda de planejamento. Caraca, Fabrício, já trabalhei 15 anos, vou ter que trabalhar mais 30 anos? Se Deus quiser, você vai trabalhar pro resto da sua vida, tá? Fazendo algo que você gosta, né? Algo que você tenha prazer ali em fazer, claro, quando você estiver aí na tranquilidade financeira, mas até lá, algo que você precisa fazer, para você gerar renda e poder manter o seu custo e poder construir a sua tranquilidade. Tá? Sem esse esforço, infelizmente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por isso, são mais 30 anos até os seus 65 para você construir essa tranquilidade financeira, tijolo por tijolo. Quantos tijolos você tem que juntar aí para essa construção? Se a gente está falando de 30 anos, cada tijolo vai representar um mês. Então são 360 tijolos que você tem aí para juntar a sua construção, para você poder ter a sua tranquilidade lá na frente. Tá? 360 meses, 360 oportunidades para você guardar dinheiro e construir a sua tranquilidade. Esse é o passo 3. Investir um valor fixo pro longo prazo para você poder construir a sua tranquilidade financeira para 10, 20, 30 anos de planejamento ainda. Tá? Esse investimento de longo prazo, quando eu falo valor fixo, não significa vou guardar 100, 200, 500 reais por mês. O valor fixo é um percentual daquilo que você ganha. Para ficar equilibrado, porque você pode hoje, como eu falei, ganhar 3, 5, 10, 50 mil por mês. Se você trabalhar no seu orçamento com percentual, vai estar sempre equilibrado. Então, eu vou guardar 10% exclusivo para o longo prazo. Beleza? Beleza. Se você ganha 3 mil, é 10%. Se você ganha 5 mil, também são os mesmos 10%. O valor ele vai mudar, mas são sempre 10%. Tá? Como exemplo, não é os 10% que você precisa guardar de fato, mas você vai guardar 10%, 5%, 20%, o que for. Define um percentual, porque independente do quanto você estiver ganhando por mês, você vai sempre tratar da mesma forma, percentual. Então, aumentando a sua renda, também aumenta o valor que você vai guardar para o longo prazo, consequentemente, aumenta o valor que você tem lá no futuro, e aí o seu padrão de vida também vai ser melhor.
Deu para entender? Por que é importante tratar como percentual? Então trata não como um valor, mas um percentual fixo. Tá? Então entenda esse valor que eu falei fixo como um percentual fixo daquilo que você ganha. E aí ganhando 3, 5, 10, 50, 20 mil, indiferente, sempre tratando como percentual para você construir esse valor no longo prazo. Esses são os 3 passos. Primeiro, construir em até 1 ano essa diferença de você gastar menos que ganha. Em até 2 anos, construir a sua reserva de emergência. E depois de construir a reserva, aí é algo que você vai fazer pelos próximos 360 meses, pelo menos, guardar mês a mês um percentual fixo daquilo que você está ganhando. Fez isso, daqui a 30 anos você vai me agradecer, porque a sua realidade ela vai mudar. Então até os 35, tá, tô sem dinheiro, mas aos 65, ou seja, para os próximos 30 anos, é certeza que você vai ter dinheiro quando você estiver ali na idade média de aposentadoria que o brasileiro tem hoje. Combinado? E lembra do que eu falei, o passo 0. Consciência. Você não está velho demais para começar absolutamente nada. Pode começar outra profissão, você pode se especializar mais na sua e você pode começar a tratar o seu dinheiro da forma com que ele tem que ser tratado, que é bem organizado, bem investido para você construir a sua tranquilidade lá no futuro. Beleza? Então se você curtiu, deixa o like. Se você tem 35 mais e ainda não faz nada disso, coloque em prática, eu tenho certeza que vai mudar a sua realidade. Não esquece de se inscrever, você que não é inscrito, ativar as notificações e mandar aqui nos comentários também sugestão de novos episódios, de temas. Manda aqui para a gente poder fazer aí alguns episódios especiais para você que está acompanhando o Money Play. Combinado? Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!